Que a graça e a paz de Deus estejam no teu coração e na tua vida. Estaremos gravando agora o programa que vai ao ar agora, próximo sábado, né? Amanhã, dia 5 de agosto de 2023. Mais um mês se foi. Entramos agosto. Que a bênção de Deus nos proteja e nos guarde. Vamos à gravação desse programa então. Deixe seu comentário. Dê o seu gostei ou não gostei. A sua opinião é muito importante para mim. E que Deus te abençoe. Fell in love in the winter. Soft hair, blue eyes and a fear of myself. Que a graça e a paz de Deus esteja no teu coração e na tua vida. Está no ar mais um programa Palavra no Rádio. Eu sou o Bispo Leandro Leão, sempre com o patrocínio do Ministério Cristo é o Senhor, que desde 1983 vem restaurando vidas e construindo sonhos. Que a graça e a paz de Deus esteja com você. Olha só então, o nosso ministério ele tem se destacado ao longo do tempo e ao longo dos anos, justamente porque nós não nos preocupamos em ser iguais ou imitar quem quer que seja. Todos os trabalhos que a gente faz são construídos e preparados por nós com a instrução do Espírito Santo, com a instrução dos arcanjos, dos anjos, do Senhor Jesus, do próprio Deus, conforme o propósito que Ele tem para cada um de nós. Por isso a gente não foca em outras igrejas, como faz, o que está dando certo lá, o que está dando errado, não sei. Para nós isso não faz diferença. A questão é que a gente possa conseguir engrandecer a Deus. E quando a gente fala em engrandecer a Deus, a gente fala justamente no sentido literal da palavra, engrandecer a Deus. Deus pode nos retribuir das mais diversas formas e nos abençoar das mais diversas formas. Como a gente estava estudando agora no domingo passado ali em Veranópolis, já agradeço o imenso carinho deste povo, que me recebe sempre tão bem, e que nós até podemos vir a ser como um candelabro de ouro puro, de grande valor. Porém, esse candelabro, mesmo sendo de ouro puro, de grande valor, se ele não tiver dentro azeite, a igreja permanece no escuro. Se em nós não tiver o Espírito Santo, nada vai acontecer. Porque nós não temos a luz de nós mesmos. O candelabro ele não gera luz, ele apenas armazena o óleo, armazena o Espírito Santo, como acontece em nós. Então tudo que acontece não é mérito meu, eu apenas tive a honra de participar desta bênção, desta graça, mas ela não aconteceu por minha causa, ela aconteceu por causa do Espírito Santo. Nós vemos aqui que a Bíblia ela traz diversos alertas quando fala sobre isso, né? E um deles você encontra em Provérbios 27:2. Olha só, Provérbios 27:2 que assim nos diz: que outros façam elogios a você, não a sua própria boca, outras pessoas, não os seus próprios lábios. Então este comportamento que às vezes o cristão acaba dando porque eu consigo, eu realizo, eu faço, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eu isso, e esse é um comportamento que a Bíblia rejeita. Ela não permite esse tipo de comportamento. Se é para te elogiar e que os outros te elogiam, se ninguém te elogia, é porque não é para ser elogiado. Não se exalte a si mesmo. Porque em Mateus 23, e não é só algo do Antigo Testamento. Quando você vem aqui para o Novo Testamento, Mateus 23:12, o próprio Cristo ele traz um alerta, que ele fala o seguinte, olha só, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar
será exaltado. Se autoelogiar, se autoengrandecer, se autovalorizar, só vai trazer dor e sofrimento para ti. Ah, mas honra a quem tem honra. Irmão, se tu quer sofrer, é um direito teu. A Bíblia está dizendo, não faça isso. A Bíblia não está dizendo que tu não tem honra nos trabalhos que você faz. Ela está dizendo que quem tem que reconhecer essa honra é os outros, não você. Você não pode se autoelogiar, você não pode se autoengrandecer, você não pode se autovalorizar. Isso vai trazer sofrimento para a tua vida. A Bíblia está dizendo, deixa que os outros... Ah, mas ninguém faz. Então muda a tua maneira, quem sabe, de se relacionar com as pessoas. Nós temos que conseguir construir e entender que pregar a palavra de Deus para uma pessoa não é pregar hoje e esperar que ela se converta amanhã. Às vezes você vai pregar dezenas de vezes até que a pessoa tenha a capacidade de compreender aquilo que você fala. Nós, inclusive, nos próximos programas vamos estar falando sobre isso. Então é importante que você tenha em mente isso. Não se autoelogie. Trabalhe. Não se autoengrandeça. Trabalhe. Trabalhe. Sirva ao Senhor Jesus. Faça a tua parte. Esquece elogio, esquece honra. Deixa isso lá para o céu. Te coloca diante de Deus, porque Deus é grande. Deus é grande. Não eu e você. Vamos ouvir um louvor, um belíssimo louvor com a irmã Zenária. Deus é tão grande, e já voltamos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor juntos. Deus é tão grande, Ele pode mudar sua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente. Sabes o que você pensa e o que vai fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas externas. Ele enxuga seu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos seus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é a fonte jorrando neste seu deserto. Ele é o amor que preenche todo o seu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga seu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a realidade, és o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga seu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a realidade, és o caminho. Glória a Deus, aleluias. Oh, glória a Deus, um belíssimo louvor com a irmã Zenária. Esse louvor, inclusive, foi gravado no meio da pandemia. As igrejas estavam proibidas de abrir, E daí eu fazia os cultos diretamente aqui da minha casa,
uma estrutura bastante dificultosa, mas fizemos com muito amor e muito carinho, e o resultado, os irmãos adotaram esse projeto, pegaram junto comigo, e eles lá nas suas casas se reuniam, gravavam louvores e mandavam aqui para nós. Graças ao bom Deus do nosso ministério, ninguém morreu, Deus pôde guardar e proteger todos. Graças a Deus por isso. E olha só, nós estamos falando hoje sobre um tema, e ele vai ser tratado também em outros aspectos ao longo agora do mês de agosto, que de não se autoelogiar, de não se autorreconhecer, de não se autovalorizar. Esse é um comportamento que a gente deve descartar da nossa vida. Essa questão da autovalorização. Se as pessoas me elogiarem, amém, que Deus abençoe elas. Agora, se ninguém me elogiar, eu não preciso de elogios. Os elogios delas é um reconhecimento que o trabalho que eu estou fazendo está chegando na vida delas. Isso é bom. Agora, isso não deve ser motivo ou combustível para o meu trabalho. Nós estamos plantando aqui na terra para colher um dia no céu. É no céu que nós queremos colher, não aqui. Olha só alguns textos para deixar isso mais claro, que o apóstolo Paulo ensinou muito isso. Nós vimos já bastante na série Atitudes, né? Olha só, Romanos 12, 3. Olha só. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Romanos 12, 3. Olha lá em Efésios 3, 8. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedido esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3, 8. Lá em 1 Coríntios 15, o 7 e o 8. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Filipenses 3:7. Irmãos, sigam unidos ao meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresento. Em outro texto em Coríntios ele diz: sede meus imitadores. Porém, quando o apóstolo Paulo diz sede meus imitadores, como também eu de Cristo, ele não está dizendo que você tem muitas qualidades e muitos elogios e devem ser imitados. Porque o apóstolo Paulo ele não se autoelogiava. Você viu aqui em Romanos, você viu aqui em Efésios, né? Você viu aqui em Coríntios, o apóstolo Paulo ele não se elogiava. Os milagres e acontecimentos que Deus fez através do apóstolo Paulo, em todos os seus 13 livros que nós estudamos, né, ao longo da série Atitudes, nós vimos que ele não se autoelogiava, muito pelo contrário. Por último, me apareceu para mim como um filho abortivo. Embora eu seja o menor dentre todos, Deus me deu a graça de pregar este evangelho. Olha as palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o maior evangelista do Novo Testamento. Ninguém escreveu tantos livros quanto o apóstolo Paulo. Eu creio que até na Bíblia toda ninguém escreveu tantos livros quanto o apóstolo Paulo escreveu. E mesmo assim, quando ele vai falar disso, ele diz: embora eu seja o menor dentre todos os santos. Então, quando ele fala sede meus imitadores, ele está falando para mim e para ti. É assim que tu tem que ser. Não olhe para as tuas qualidades. Não se autoelogie, não se autoengreça, não se coloque como um exemplo, e se for para colocar como exemplo, aponte as dificuldades e os problemas. Que as pessoas tenham prazer em sofrer por amor a Cristo, que as pessoas tenham prazer em
enfrentar lutas e dificuldades por amor a Cristo, e não se autoelogiar, se autoengrandecer. O apóstolo Paulo não se autoelogiava e não se engrandecia. Agora, nessas próximas 2 temporadas, agora na 7ª temporada que começamos a estudar o livro de Atos, nós vamos ver, então, tudo que Deus fez através do apóstolo Paulo foi grandes coisas. Porém, quem conta isso não é o apóstolo Paulo. Quem conta isso é Lucas, o médico que escreveu Atos, confirmando aquilo que o apóstolo Paulo ensinou: não se autoelogie, deixe que os outros façam isso por você. Vamos então ouvir a mensagem com o bispo José. Não diga eu sou, e em seguida vamos estar ouvindo o louvor com a irmã Mônica. Não importa quem você é, que também foi gravado durante a pandemia e as igrejas estavam fechadas. Vamos então a essa mensagem, esse louvor. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Deus abençoe. Mais forte as palmas para Jesus, meus irmãos. Ele é nosso Rei, nosso Senhor, né? Temos aqui porque Ele existe. Temos que dar glória a Ele. Nosso Deus merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E eu posso dizer assim, porque eu já me livrou da morte umas 200 vezes já. Meu Deus, é incontável, né? Mas o Senhor nos sustém. Ele é poder, Ele botou nós aqui para cuidar de nós, não é mesmo? E para nós engrandecer o nome dEle. Coisa, como diz o pregador esta noite, poucos fazem isso ainda. Porque é muito bom se exaltar. Muito bom se engrandecer. Muito bom dizer, eu sou. Né? Mas tudo isso condena. Tira nosso direito de viver com Deus. Né? Nós temos que dizer, Deus é. Ele é. E nós, passageiros, né? Ele não passa. Ele é sempre o mesmo. Deus não envelhece, não morre, não some. E nós temos aqui hoje e amanhã. É um vapor que aparece por um tempo, desabila e desaparece. E é assim mesmo. Então a gente tem que se humilhar a Deus, buscar Jesus. Não acreditar que igreja salva, que placa de igreja salva. Tudo é loucura da cabeça dos humanos. Mas tem muitos pastores que pregam isso. A minha igreja tem salvação. Irmão, ela tem salvação se andar na palavra. Se não andar, é mentira dele. Isso eu discuto com tudo que... discuti com um padre dentro da prefeitura ali de Guaporé. E ele concordou tudo comigo. Por quê? Porque o que eu falo é bíblico. O que se prega nessa igreja que é Bíblia, é a palavra de Deus. Nós não queremos que o outro se prepare, é você que tem que se preparar. Não adianta apontar, tem que apontar para cá, nunca para lá. Quando eu aponto um para você, ó, tem 3 para mim e um que Deus está vendo que eu estou. Tem 3 eu e tu tem um só, eu estou vendo o teu, não estou vendo os meus 3. Ó, a mão já diz tudo aqui, ó. 3 para mim, um só para ti. E que Deus está vendo. Ó. E o burro vai aqui, quer apontar para ti ainda, o burro vai aqui. E a Bíblia lá no Salmo 32, né? Está dizendo lá, não sejais como o cavalo, nem como a mula. Que se atira, precisa de cabeça para você atirar o dono. Está lá, a palavra de Deus, Salmo 32, versículo 9. Né? Então a gente não pode ter muito burro e mula por aí dentro do evangelho, profetizando, revelando, pregando, líder de rebanho e a cavalo. Porque não tem o Espírito Santo. Exalta tudo que é seu e o que é dos outros para que não vale nada. Seus filhos, é tudo as maravilhas. O dos outros, como é que é? Não é tudo igual para Deus? Que besteira é essa, então? Que o que é meu é tudo, o que é dos outros não é nada. Besteira, cabeça louca. Deus fez tudo igual. Morreu uma vez na cruz por todos e nós somos todos irmãos, filhos do mesmo pai. E, Zé Fininho, acabou. Não tem para mais ninguém. Ai de mim se não amar todos, e ai de você se não amar todos. Se aborrecer uma pessoa, tu já é aborrecido por Deus, e tu vai receber as costas de Deus em teu favor. Por quê? Ele não nos deu o direito de aborrecer nenhuma pessoa. Ah, mas é torto esse aqui. Então ora por ele, ora por ela. Tu nasceu para orar por quem está torto para Deus endireitar. Mas tu não pode entrar no coração de ninguém para endireitar ninguém. Então não pode aborrecer nem achar defeito. Não é melhor orar e Deus fazer a obra do que nós ficar 200 anos sem endireitar ninguém, apontando e falando mal, pisando em cima? Não. Não. Irmão, tem casal evangélico que não dorme junto.
Tem casal evangélicos que não se cumprimentam. Tem casal evangélico que vão para a igreja um quilômetro na frente do outro. Aqui, nessa cidade, tem muito, e todas as coisas também tem. Eu pergunto, onde quer chegar os miseráveis, deixar lá na igreja, aleluia, e glória a Deus. Aí depois a mulher 1 quilômetro na frente e ele atrás. Porque não pode andar junto, não se aborrece, se briga. Escute. Santo, Deus tem misericórdia, né, irmãos? Oh, nós não podemos nunca odiar nosso próximo. Né? Olha, eu tenho aqui 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, que é Jesus, né? Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Olha lá. João 1,7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, que é o Senhor Jesus, né, irmão? Temos comunhão uns com os outros. Eu quero saber, pregou desde o início hoje, a mensagem do missionário foi essa, não foi, missionário? Foi esta. Aí, ó. Resume tudo aqui, ó, né? Certinho, está ali, ó. Agora agora minha mulher, não, que eu não. Cara, a mulher pode não prestar. Mas eu acho que ela não te contamina, tu está do lado dela. O homem pode não prestar, mas a mulher não será contaminada pelo que ele tem. Ela anda bem com Deus. Se ambos são ruins, não há perdão, não há comunhão, aí entra Amós, o profeta Amós, capítulo 3, versículo 3. Amós 3, 3. Consegue botar lá para nós, meu querido? Só para nós. Olha lá, ó. Ali, ó. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Está ali a resposta para tudo que foi pregado hoje e que o mundo inteiro prega nas igrejas por aí. Está ali, ó. Não adianta brincar com a Bíblia. A Bíblia é a verdade. E todos seremos julgados pela Bíblia, que é a palavra de Deus. Ele diz que passaram os céus e a terra, mas a minha palavra, esta não há de passar. E bater contra isso é bater com a mão na ponta de uma faca, querendo furar a faca e furar a mão. É a mesma coisa. É loucura, mano. A igreja tem que ser humilde. Tu não tem que querer muita coisa de uma igreja. Tu não tem que amar a profecia. Tu não tem que amar, adorar a revelação. Tu tem que ter elas, que é de Deus. Mas quando Deus quiser, não quando tu quer. Não vem para a igreja e não diz, Senhor, me revela, me mostra. Sabe? Não, irmãos, Ele vai fazer quando Ele quiser. Lá no teu quarto, teu aposento, lá tu diz, Senhor, me mostra o que está acontecendo comigo. Eu quero melhorar. Aí Ele vai te ouvir, vai te responder. Compreende? Ele diz, entra no teu aposento, no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu Deus, tudo que quer falar com Ele lá, Ele vai te responder. Sabe o que acontece? Tu vem para a igreja, Ele usa o profeta, profetiza e te entrega para ti. É assim que Ele opera. Tu compreende? É. O que tu pede lá em um escondidinho, depois Ele revela entre todos os irmãos para mostrar que Ele ouviu a tua oração lá no teu quarto. Deus é isto. Ele não muda, irmãos. Não adianta querer mudar Deus. Agora, olha o YouTube, que tristeza está aí nas igrejas evangélicas. Que cada dia se afundam mais e mais. Porque um quer ser melhor que o outro, um quer mostrar que o outro. Né? E não pode ser assim, irmãos. Nós temos que seguir o que está escrito na palavra. É o suficiente para morar com Jesus. Não precisa muita coisa. Precisa nós botar na cabeça, parar de bloquear, e botar na cabeça que a palavra de Deus é o que vai nos dar dinheiro, saúde, união no lar, filhos estudando, todos guardados por Deus com saúde e todos caminhando na fé. Mas filho de cantora se matando, filho de pastor nas drogas, agora um grande pastor de um grande rebanho está afundado nas drogas, está no YouTube, pode entrar lá que vocês vão ver. Eu estou inventando. Não estou falando mal de ninguém. Por que isso? Porque quando começam, sapatinho de fogo, dá nojo. Quando começa, o senhor vai fazer isso, o senhor vai fazer aquilo aqui hoje. Irmão, quer mandar em Deus, cara.
Deus vai fazer o que lhe apraz, a Bíblia diz. Não é como o louco da cabeça lá. Está falando. Ah, mas ele é um grande pastor, é um grande boca aberta, rapaz. Grande pastor é aquele que deixa Deus operar de acordo com a vontade dele. Não forçar Deus e que ele faz o que eu quero. Cuidado, rapaz. Demônio é Espírito Santo hoje nas igrejas evangélicas. Demônio não expulso mais, ele parar de expulsar os demônios. Só sábado passado agora, irmão, está ali em Canoas. Não sei se já está no YouTube, meu filho vai chegar daqui a pouco, eu tenho de viagem, que amanhã estaremos em Veranópolis. Mas 70 pessoas libertas e curadas pelos dons que Deus me deu agora, sábado, em Canoas. Tinha 100 almas e 70 estavam. 30 endemoniados e 40 doentes. Todos foram curados e libertos, e tu tinha que ver a alegria desse povo na igreja. E depois uma grande festa de torta, bolo e tudo. Eu estava de aniversário dia 25, meu filho agora foi dia 21. Fizeram uma grande festa lá no YouTube, vocês viram, né? Maravilha, porque a nossa igreja é a igreja de fartura de tudo. Aqui o câncer é curado. O canceroso é curado, ele seca. Porque é Deus que faz, não é nós. Aqui a família é próspera. Todos trabalham, todos lutam, todos têm bastante. Tu não perguntava o que é uma oração hoje em dia aqui, irmão? Só ser para a sua família, porque o povo está abençoado financeiro, pensando no seu lado, porque Deus faz isso numa igreja quando nós deixamos ele crescer. Tu compreende? Quando deixamos Deus trabalhar, ele trabalha e nos abençoa ricamente, meus irmãos. Mas tem que deixar Deus trabalhar, não correr na frente. A Bíblia diz que Deus é a luz do mundo. Agora eu corro na frente, ele fica para trás, eu fico nas trevas lá na frente. É isso que acontece. Deixa a luz na frente te iluminando, tu não vai tropeçar e vai ser uma bênção. Amém? Deus abençoe. É só isso, é simples assim, irmãos. Busca teu Deus, fica firme. A árvore que Deus planta é para dar fruto. Saiba disso. E pelo fruto que ela dá, tu saberá que árvore ela é. Pelo seu fruto conhecereis a árvore, disse Jesus. Não tem como errar, meus irmãos. Não tem como errar. Deus abençoe. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Oh, glória a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa. Veja como a Bíblia ela tem que ser estudada de forma contínua e não em versículos isolados, porque senão você acaba tendo uma interpretação incorreta do que ela de fato está afirmando, como este assunto da questão do elogio, da valorização, né? Que a Bíblia reconhece que esta valorização deve acontecer, mas não deve ser pela própria pessoa, mas sim pelos outros, né?
E para você entender mais e conhecer mais, te convido para aqui em Veranópolis com o pastor Marcelo e a missionária Sirlene, na rua Marechal Teodoro da Fonseca, número 14, sala 110, bem no centro, ao lado do Gás Faveiro. Domingo, às 19 horas tem culto, então agora domingo, às 19 horas tem culto, quarta-feira, 7h30 da noite, já. Muito obrigado ao povo de Veranópolis, passamos um domingo passado maravilhoso, foram 2 horas de estudo da Bíblia e juntos a gente pôde aprender muito, estava muito gostoso. Muito obrigado pela recepção. Também aqui em Bento Gonçalves, hoje à noite, sábado, né? Rua Emílio Posa, 620, bairro Maria Gorete. Então hoje à noite, sábado, às 19 horas, transmissão ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, na Rua Emílio Pós, 620, bairro Maria Gorete. Próximo ali da Lancheria Portuguesa. E terça e quinta, 8 horas da noite. Graças ao bom Deus. Também agora, amanhã em Guaporé, isso mesmo, Guaporé, Rua Rodrigues Alves, 254, bairro São José. Domingo, 7 horas da noite. Então, amanhã, em Guaporé, tem culto às 7 horas da noite. Quinta-feira, às 8 horas da noite. Tem dado cultos maravilhosos, tem sido uma grande bênção, graças a Deus. Agora, há poucos dias, foi transmitido um culto ao vivo lá de Guaporé. Foi uma tremenda bênção, graças a Deus por isso. Então, ali com os irmãos, são muitos irmãos que ali lutam, que batalham, uma igreja que vale a pena você conhecer. Domingo, 7 horas da noite, quinta-feira, 8 horas da noite. Em qualquer uma das nossas igrejas, se você digitar Ministério Cristo é o Senhor, Veranópolis, vai traçar a rota lá para a nossa igreja de Veranópolis. Ministério Cristo é o Senhor, Bento Gonçalves, ou Ministério Cristo é o Senhor, Guaporé. Vai traçar a rota para a nossa igreja e vai indicar o horário que o culto começa, os dias que a igreja abre, tudo certinho, muito fácil para você. E no nosso site www.ministériocristoelsenhor.com.br tem muita informação, os programas de rádio estão todos ali disponíveis, agora gravado em vídeo também. Toda sexta-feira à noite ele entra no meu canal no YouTube, Bispo Leandro Leão, e você pode assistir a gravação deste culto, assistir a mensagem do Bispo José, assistir os louvores, olha que legal. Tudo no meu canal no YouTube, Bispo Leandro Leão. E tem as séries Emoções, série Milagres de Cristo, estamos na segunda temporada estudando as parábolas de Cristo, série Atitudes, ou seja, são centenas de mensagens e você encontra elas também em podcast no Spotify, Bispo Leandro Leão. Você pode ouvir as mensagens, ir se aproximando cada vez mais com Deus. Mensagem, ao longo da mensagem tem fundo musical para você ter um momento mais relaxante. Você não quer ouvir o fundo musical? O fone de ouvido, quando eu gravei essas mensagens, foi programado para isso. Em um fone você escuta só a mensagem, no outro a mensagem com fundo musical. Quer ouvir só a mensagem? É só você usar o fundo, só o fone do lado que sai o som e você vai poder participar, ouvir os programas. Tem muito ensinamento, muita coisa linda que Deus me deu inspiração, que o Espírito Santo grandemente me ajudou nisso. Foi maravilhoso. Tire tempo para Deus enquanto Deus ainda tira tempo para você. Em todas as nossas igrejas nós alertamos, trouxemos alertas que o Espírito Santo nos deu, que a partir do segundo semestre de 2023, não sei que dia nem que hora, mas a partir do segundo semestre de 2023, as coisas iriam começar a mudar e se tornariam pior do que foi no tempo da Covid. Meu trabalho como pastor é alertar, porque eu creio no Espírito Santo, eu acredito em Deus, e sei, se Ele falou para nós, vai acontecer. Por isso, tire tempo hoje, para que amanhã você tenha proteção para colher. Feche os olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Altíssimo Deus e amado Pai,
Muito obrigado, Senhor, pelo teu Espírito, que aqui está comigo e entrou no lar e na casa de cada um desses irmãos e irmãs que abriram as portas do seu lar para receber a tua palavra, receber os ensinamentos, porque estão plantando as sementes de fé hoje para colherem a proteção amanhã. Muito obrigado por tudo. Que a obediência, a fidelidade e a dedicação sejam obras e frutos presentes no coração e na vida de cada um de nós. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Muito obrigado, Senhor, por esta graça, por esta bênção, por esta vitória. Muito obrigado por estas oportunidades. Que a tua alegria, que a tua paz e a tua bênção cresça em nossos corações. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por cada um dos irmãos que são patrocinadores e ajudam para que este programa permaneça no ar e assim nós possamos nos dedicar a mostrar o caminho da verdade e da justiça, para que ao final de tudo sejam todos nós no céu e não no tormento por termos escolhido o caminho errado. Graças por tudo, repreendemos o mal e as trevas e os colocamos nas tuas mãos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Jesus te ama.